Alguém me disse há pouco tempo que não tinha nenhuma estratégia e não sabia como lutar contra pecados sexuais. Toda estratégia e toda arma que um filho de Deus tem é a palavra de Deus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não é útil se nós primeiro não conhecermos a palavra de Deus e depois não soubermos utilizar a palavra de Deus. Se você tiver uma espada e ela for muito boa, não é? ter suas lâminas bem afiadas, mas for empunhada por alguém que não tem nada, nenhum conhecimento com espadas, provavelmente ele não vai se proteger e vai acabar se machucando. A verdade é que não existe nenhuma estratégia carnal para lutar contra a carne, portanto o mundo não pode realmente ajudar as pessoas nessa luta. E só ter a palavra sem saber manuseá-la também não. Então como se deve lutar contra pecados sexuais? Então a arma mais poderosa contra a impureza sexual, eu diria que é a humildade. Padrões de pensamento e comportamento pecaminosos são frutos de raízes mais profundas dentro de nós. Se nós quisermos parar de dar frutos ruins, devemos direcionar nosso ataque primário contra a raiz e não contra o fruto. E a raiz do pecado sexual não é o nosso desejo sexual, é o nosso orgulho. Nós vivemos uma época dominada pelas explicações humanistas e seculares do que o homem é. Por exemplo, por explicações darwinianas da biologia e freudianas da psicologia. Assim nós absorvemos facilmente certas suposições naturalistas, humanistas. Uma dessas, entre muitas suposições, é que nossos impulsos sexuais são remanescentes de nossos ancestrais bestiais, né, primordiais. E que, portanto, nós lidamos com eles com gaiolas de restrições pessoais e sociais externas, né? E essa é uma perspectiva muito conflituosa. E quase sempre, muitas pessoas, mesmo na igreja, vão tentar ensinar as pessoas a usar armas partindo deste mesmo princípio, não é? Isso nos vê como vítimas e monstros. Por um lado, somos vítimas do nosso passado antigo e, por outro lado, somos monstros sexuais se expressarmos os nossos impulsos primordiais de formas não sancionadas pelo nível predominante de tolerância sexual. É também uma explicação totalmente inadequada em vista do nosso problema sexual consumidor dos nossos dias, da nossa cultura. Os graus de depravação, distorção e destruição sexual humana são de tal natureza que quase todo mundo pensa coisas e muitos fazem coisas para as quais não temos outra palavra senão mal, não é, para descrever. Então o sexo em si não é o problema, não é? É chocante quão pouco nossos impulsos bestiais, malignos, internos têm a ver com nossa intenção genética primordial, a procriação. Nenhum outro instinto humano apresenta tantos desvios em suas expressões como o instinto sexual, não é? E aí a nossa cultura não consegue acompanhar a expansão disso e das definições sexuais, LGBTQ, vai aumentando as letras, porque o alfabeto já não é mais capaz de conter, não é? Apenas agora é uma abreviação e você tem que botar um mais depois, e não há nada que não possa ser acrescentado. E isso provavelmente já está obsoleto. Vamos ter que pensar numa nova forma de nomear essas coisas.
está ficando, eu diria, tragicamente ridículo. Mas como o darwinianismo nega qualquer base para atribuir valor moral a qualquer coisa, não podemos chamar algo de perversão, porque esta palavra tem conotações morais. Freud também chegaria à mesma conclusão. Então estamos tentando resolver o problema da perversão sexual humana, eliminando o conceito de perversão sexual. Mas isso não pode ser dimensionado para abranger todas as expressões sexuais sem destruir as pessoas, não é? E a sociedade. E todo tipo de relacionamento. Com todos, usando todos das maneiras mais destrutivas. E não vai funcionar. Porque a raiz do problema não é realmente sexual. A raiz de todo pecado, não é única, né? O que a Bíblia diagnostica como a raiz da perversão sexual humana, o que muitas vezes, e com razão, nós chamamos de quebrantamento sexual. O que é? Como a Bíblia define isso? Aonde ela vai? Ela não vai para onde naturalmente nós iríamos. Nós podemos ver isso claramente em Romanos 1, 21 a 26. Paulo diz assim: porque embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se fúteis nos seus pensamentos e seus corações insensatos obscureceram-se. Alegando ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes a homens mortais, aves, animais e répteis. Por isso, olha só, por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a impureza, para desonrar seus corpos entre si, porque trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e servir a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E Paulo continua: por essa razão, Deus os entregou a paixões desonrosas. Paixões desonrosas que se referem ao pecado sexual em todas as suas expressões, heterossexuais, homossexuais e outras expressões desviantes, não é? Desviadas, corrompidas, depravadas. Todas essas coisas são uma manifestação da humanidade em completo desequilíbrio e alienação do seu Criador. Então a verdadeira raiz da perversão da qual as paixões desonrosas das paixões sexuais são apenas um fruto, é o orgulho humano. O orgulho humano é a raiz, não é? E as paixões sexuais depravadas são só um fruto. Então o orgulho é um buraco negro de egoísmo consumidor no âmago da natureza humana decaída. A natureza do orgulho é consumir, trazer para dentro de si e ver todas as coisas como algo para suprir esse buraco negro de desejos e necessidades. Então ele vê as outras pessoas, as pessoas, e vê também toda a criação, e vê até o próprio Deus como uma coisa a ser usada, não é? A serviço dos desejos do eu, dos desejos do ego humano, aos desejos do meu eu. E todos os homens são assim. Todos nós sabemos disso por experiência. Sabemos que quanto mais alimentamos qualquer expressão de orgulho, seja através do sexo, da raiva, da luxúria, da cobiça ou de qualquer outra coisa, o apetite do orgulho aumenta em vez de diminuir e nos impele a consumir cada vez mais aquilo. Então, assim como a gula ou a anorexia, é o orgulho que infecta e manipula a orientação do eu em relação à comida, ou
a ganância é o orgulho que infecta e manipula a orientação do eu em relação ao dinheiro, a imoralidade sexual e as perversões são o orgulho que infecta e manipula a orientação do eu em relação ao sexo. Então, o pecado sexual é o orgulho humano descontrolado que rejeita o Criador a fim de consumir sexualmente os outros para o benefício de si mesmo. Não é? Então, nós podemos pensar no orgulho pessoal e no julgamento corporativo. Isso não significa, contudo, que exista uma correlação exata entre a natureza do nosso quebrantamento sexual específico de cada pessoa e a nossa rebelião pessoal contra Deus. Porque todos nascemos com naturezas em rebelião contra Deus. Mas a nossa sexualidade individual é moldada por uma série de influências pessoais, familiares, biológicas e socioculturais, não é? Alguns fatores com os quais nós nascemos, alguns podem ter sido impostos abusivamente sobre nós e alguns que abraçamos e nutrimos pecaminosamente. A Bíblia reconhece todos esses fatores. Mas quando Paulo diz que Deus entrega um povo, não é? Ou os homens, aos desejos dos seus corações, à impureza, ele está se referindo principalmente, embora não exclusivamente, a um julgamento corporativo, um julgamento do todo. Quanto mais um povo se desvia dos limites ordenados por Deus, mais Deus remove as restrições, as expressões sexuais de orgulho, resultando num deslize da sociedade para a destruição sexual consumidora, como nós temos experimentado. Portanto, devemos ter em mente que, independentemente da orientação sexual, da disfunção ou da distorção com que estejamos lidando, o nosso maior problema pessoal não é sexual, é o orgulho. Você não é seu. A nossa arma mais poderosa na luta contra a impureza sexual não é uma gaiola para restringir os nossos impulsos depravados, nem é uma maior tolerância ao desvio sexual, não é? Acolhimento, mas uma profunda humildade. E a humildade é uma profunda compreensão e aceitação da verdade de que não somos nossos. É por isso que Paulo deu aos Coríntios este conselho sobre pecado sexual. Ele disse: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas a pessoa sexualmente imoral peca contra o seu próprio corpo, ele diz. Ou você não sabe que seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em você, que você recebeu de Deus. Você não pertence a si mesmo, mas foi comprado por um preço. Então, glorifique a Deus em seu corpo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Então, sim, é necessário fugir de uma tentação sexual atraente, tomar medidas. Eu vou dar uma série de passos sobre isso no final desse vídeo. Tomar medidas comportamentais. Mas observe que a ênfase principal de Paulo não é a modificação do comportamento, nem a libertação da opressão demoníaca, sendo que ambas são realidades da nossa complexa experiência humana e, portanto, tem algum lugar na nossa luta pela pureza sexual. Paulo vê a questão principal da nossa luta sexual como o orgulho que resta dentro de nós. Vocês não pertencem a vocês mesmos. É por isso que a chave para a nossa liberdade, o grande assassino do nosso pecado sexual, está em abraçarmos essa realidade. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Isso é o que significa que não somos nossos.
É isso que se parece a humildade, a descrição da humildade, é com isso que se parece a descrição da humildade que mata o pecado. Essa é a morte do orgulho e de todo o seu poder perverso sobre nós. Liberdade não é a liberdade de expressar nossos desejos sexuais alimentados pelo orgulho. Liberdade é a humildade, é a humilde crença de que não somos de nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos e, portanto, não somos escravos do nosso orgulho que consome tudo, mas somos livres para sermos aquilo que Deus nos criou para sermos. Então, como lidamos com o pecado sexual? Como manejamos bem a palavra de Deus? Deixa eu dar, então, alguns passos, citando tão somente a palavra de Deus. Eu espero que você guarde tudo isso na mente, no coração, afete as afeições e você use bem a espada na luta diária. Primeiro, reconheça que a sexualidade é uma boa dádiva de Deus. A Bíblia diz assim em Gênesis 22, a partir do verso 24: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e a sua mulher estavam ambos nus e não se envergonhavam. Já outro texto, em Provérbios 5, 18 a 20, diz assim: deixe sua fonte ser abençoada e alegre-se com a esposa de sua juventude. Como uma corça amorosa e uma corça graciosa, deixe que seus seios te satisfaçam em todos os momentos. Seja sempre alegre com o seu amor, pois porque você, meu filho, deveria se alegrar com uma adúltera e abraçar o seio de uma estranha. 1 Coríntios 7, de 3 a 5, eu acho que complementa isso, né? Paulo diz assim, que o marido cumpra o seu dever para com a sua esposa. E da mesma forma, também a esposa para com o marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido sim. E da mesma forma, também o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a esposa sim. Parem de privar uns aos outros, exceto por acordo, por um tempo em que vocês possam se dedicar à oração, e reúnam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de autocontrole. E você pode também ler sobre isso, por exemplo, em 1 Timóteo 4, 3. A segunda coisa é: reconheça que as proibições bíblicas têm como objetivo proteger algo precioso e não negar algo agradável, como muitas vezes as pessoas tomam. Por exemplo, Êxodo 20, 14, não cometerás adultério. Ou Paulo em 1 Coríntios 6, 18, fuja da imoralidade. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o homem imoral peca contra o seu próprio corpo. O 1 Coríntios 7, 2, mas por causa da imoralidade, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, isso é, que você se abstenha da imoralidade sexual. Ou outro canto dessa espada afiada é Deuteronômio 10, 12. E agora, Israel, o que o Senhor, o seu Deus, exige de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ame, e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Essa é a segunda coisa. Nós vemos que Deus não está querendo nos privar de algo agradável,
mas fazendo algo para o nosso bem. Em terceiro lugar, acredite que Deus é por você. Não fale Deus é por nós e depois finja que Ele não é por você. Nessa, como em qualquer outra luta, né? No Salmo 84, por exemplo, verso 11 diz: pois o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória. Ele não nega nada de bom àqueles que andam retamente. Paulo diz, em Romanos 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, Deus concede aquilo que ele ordena, como Agostinho disse. Não é? Ou Marcos 10, 29, onde diz, Jesus disse, em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, sem que receba 100 vezes mais agora no presente, ou seja, tudo que é necessário para a batalha diária, casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e fazendas, junto com perseguições, e na era vindoura, a vida eterna. Ou seja, você recebe tudo que é necessário para o combate neste mundo, e não somente algo no mundo vindouro. Em quarto lugar, reflita sobre o perigo eterno da luxúria. Jesus diz assim em Mateus 5:27, eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher para desejar, para cobiçar, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor para você que uma das partes do seu corpo pereça do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Lembre-se da história do homem que cortou a perna para salvar a vida, ou daquele alpinista que cortou o braço para conseguir escapar, que estava preso na penha. Mais ou menos é isso que Jesus está dizendo, não é? Algumas coisas que parecem preciosas são muito menos preciosas do que outras coisas. Em quinto lugar, né? Em quinto lugar, pense frequentemente que Deus lhe deu muitas coisas boas agora. Gênesis 39, 7 e 9 diz, e aconteceu depois desses acontecimentos que a esposa do seu senhor olhou com desejo para José e disse, deita-te comigo, tenha relações sexuais comigo. Mas ele recusou e disse à esposa do seu senhor, eis que comigo aqui meu senhor não se preocupa com nada na casa, não é? Ele fica tranquilo, porque ele colocou tudo o que ele possui sob minha responsabilidade. Eu e ele não escondemos nada um do outro, e ele não me privou de nada, exceto você, porque você é a sua esposa. Como então eu poderia cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Como eu poderia cometer esse grande mal contra Deus? Em sexto lugar, pregue para si mesmo que há mais alegria. E eu acho que grande parte das pessoas que se dizem cristãs não acreditam nisso. E isso é fatal, não é? Então, em sexto lugar, pregue para si mesmo diariamente que há mais alegria na presença de Deus do que no pecado. E transponha o desejo. No Salmo 4, verso 7 diz, tu puseste alegria em meu coração mais do que quando abundam os grãos e o vinho novo. No Salmo 16, 11 diz, tu me farás conhecer o caminho da vida. Em tua presença há plenitude de alegria. Em tua mão direita há prazeres para sempre. Já no Salmo 73, 25 diz, quem tenho eu no céu senão a ti? E além de ti não desejo nada na terra. Ou seja, não desejo nada mais do que a ti. Não desejo nada que me faça
querer perder a comunhão contigo. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e Ele é a minha porção para sempre. Já o apóstolo Pedro, na sua carta, em 1 Pedro 2, verso 2, diz: como bebês recém-nascidos, anseiem pelo leite puro da palavra, para que por meio dela vocês possam crescer com respeito à salvação. Se vocês tiverem provado a bondade do Senhor, se é que vocês provaram a bondade do Senhor. Em sétimo lugar, perceba que a luxúria, ela desabilita e enfraquece nossa capacidade de alegrias espirituais mais elevadas com Deus. Em 1 Pedro 2,11, que está falando sobre a guerra, não é? Essas pessoas fazem guerra contra a alma. Pedro diz: abstenha-se das concupiscências carnais que fazem guerra contra a tua alma. Já em Marcos 4,19, a Bíblia diz que o desejo por outras coisas entra e sufoca a palavra, e ela se torna infrutífera. Então a semente não pode prosperar. Em oitavo lugar, nunca pergunte o que há de errado com isso. Pergunte: isso maximiza minha experiência do poder de Cristo, meu prazer em sua comunhão, minha percepção de sua beleza, meu reflexo da sua glória? Ou então, pense em Paulo em Filipenses 3,12, que diz: não que eu já tenha alcançado ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Em nono lugar, cultive uma devoção apaixonada pela honra do nome de Deus. Cultive uma honra apaixonada pela honra do nome de Deus. Em 2 Samuel 12:10 é dito: agora, portanto, a espada nunca mais se afastará da sua casa. Deus disse para Davi: porque você me desprezou e tomou a esposa de Urias, o hitita, para ser sua esposa. Você fez todo Israel blasfemar do meu nome. Também o filho que de ti nasceu certamente morrerá. Em décimo lugar, eu diria: desenvolva uma visão de mundo que veja absolutamente tudo em relação a Deus. Todas as coisas em relação a Deus, inclusive, é óbvio, o sexo, não é? 1 Coríntios 10:31 diz: então quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou Colossenses 3:17: e tudo o que vocês fizerem por palavra ou ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Em 11º, eu diria primeiro para os solteiros: reconheça que as relações sexuais não são essenciais para a plena personalidade e felicidade. É uma mentira acreditar nisso. Jesus era solteiro, casto e totalmente humano, e totalmente feliz. Isaías 56:3-5 diz: não deixe o estrangeiro que se uniu ao Senhor dizer: o Senhor certamente me separará do seu povo. Nem diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Você vê? E nem diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, a minha adoração, e escolhem o que me agrada, e se apegam à minha aliança, a eles darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que esse de filhos e filhas. Dar-lhe-ei um novo eterno nome que não será apagado.
Daria a eles coisas muito maiores do que casamentos, filhos, filhas e todas essas coisas. Em 12º lugar, para os casados, né? Que devem reconhecer a mesma coisa que os solteiros, é óbvio. E eu acrescentaria: reconheça que Deus planejou o casamento para ser uma parábola viva do seu compromisso com a igreja. E é sobre isso que o casamento é de verdade. Muito mais do que sobre qualquer outra coisa. Como está em Efésios 5, 21, não é? Esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas devem estar sujeitas a seus maridos em tudo. Mas maridos, e Jesus nunca fez nada pensando em si mesmo, né? Ele abriu mão de tudo, até da sua vida, até estar debaixo da maldição de Deus pela sua esposa. Você vê que ele nunca usou isso que o texto está chamando de autoridade em benefício próprio, como se a esposa existisse para satisfazer. Ele veio servir, não é? Então eles, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. As coisas mais terríveis que podemos imaginar, incluindo a ira de Deus, para que ele a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem da água com a palavra, para que, ou seja, o marido faz tudo para que a esposa seja plena, feliz e se deleite em Deus totalmente, para que ele pudesse apresentar a si mesmo, a igreja, em toda a sua glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que ela fosse santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas a nutre e cuida, assim como Cristo também faz com a igreja. Em 13º lugar, fique atento aos seus olhos, evite estímulos desnecessários. Jó 31, verso 1 diz: fiz uma aliança com os meus olhos, como então eu poderia olhar para uma virgem? Já em Romanos 13, 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisões para a carne no que diz respeito às suas concupiscências, aos seus fortes desejos, né? Ou em 2 Timóteo 2, 22, agora fuja das concupiscências da juventude e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Em 14º lugar, veja o sexo oposto como pessoas eternas. Perceba que a luxúria inevitavelmente despersonaliza e desespiritualiza as pessoas. Então, por exemplo, em João 5, 28 diz: não se maravilhe com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que praticaram boas obras para a ressurreição da vida e aqueles que cometeram mais ações para a ressurreição do julgamento. Ou seja, olhe para todas as pessoas como pessoas eternas. Mateus 25, 46 diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justificados em Cristo para a vida eterna. Ou Paulo diz em 2 Coríntios 5,16: de agora em diante não reconhecemos nenhum homem segundo a carne. Você vê? Nós o vemos pelo que ele é eternamente diante de Deus. Embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim. Em 15º lugar, pense muitas vezes que Cristo sofreu agonia pela sua pureza. Então, lute com essa imagem de Cristo no Getsemane, chorando em agonia e suando sangue, ou na cruz. Então ele fez isso para nos tornar puros e nos purificar
de toda injustiça. Paulo, em Tito 2,14 diz: Cristo se entregou por nós para que pudesse nos redimir de toda ação ilícita e purificar para si mesmo um povo de sua propriedade, zeloso e de boas obras. Já Pedro, em 1 Pedro 4:1 e depois 2:24, diz: você não foi redimido com coisas perecíveis como prata e ouro. Você não foi comprado por coisas assim. Você não foi comprado com prata e ouro do seu modo de vida fútil herdado dos seus antepassados, mas com o precioso sangue de Cristo. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, pois pelas suas feridas vocês foram sarados. Já Paulo diz em 1 Coríntios 5, verso 15: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou o livro de Hebreus 10, 29. Quanto castigo mais severo você acha que merecerá aquele que pisoteou o Filho de Deus e considerou impuro o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Em 16º lugar, cuidado. Cuidado ao presumir que sucessos passados garantem pureza futura. 1 Coríntios 10, 12 diz: portanto, quem pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Já Paulo, em Gálatas 2,13, contrastado com Atos 11, 24, olhando Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11, 24. Mas aí depois você vê: os demais judeus juntaram-se a ele na hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Gálatas 2, 17. Você vê Barnabé cheio de fé aqui e Barnabé falhando miseravelmente aqui. Então, não pense que os sucessos passados garantem o futuro. Em 17º lugar, cuidado com o sentimento de estar acima da responsabilidade. Na terceira carta de João, no verso 9, fala a respeito disso, ou seja, de que você não está sob a responsabilidade de ninguém. O texto diz que Diótrefes não era submisso. Ele diz: escrevi algo para a igreja, mas Diótrefes, que adora ser o primeiro entre eles, não aceita o que dizemos. Ou seja, ele fez dele mesmo uma autoridade para ele mesmo somente. Não é? Então, junto com isso, em 18º lugar, não fique excessivamente sozinho. Não é? É importante. Você faz parte do povo de Deus. Em 19º lugar, participe então desse corpo onde um ajuda o outro na luta contra o engano do pecado, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos da igreja para viver uma vida de santidade. Hebreus 3, 12 e 13 diz: tome cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e incrédulo, afastando-se do Deus vivo, mas encorajem-se uns aos outros, dia após dia, enquanto se chama hoje. Nunca pare com isso. Você nunca vai ter atingido uma maturidade que você não precise disso, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Em 20º lugar, como vocês viram aqui, nós não podemos manusear uma arma que não esteja em nossas mãos. E nós não podemos estar com a Bíblia nas mãos o tempo todo. A gente precisa poder dizer: guardei a tua palavra em meu coração. Então, memorize o máximo que puder. Em 20º lugar,
muitas passagens das Escrituras. Em 1 João 1,24, ele diz: eu escrevi para vocês, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vocês, e vocês venceram o maligno. Onde nós formos, temos que levar a palavra de Deus em nossos corações, mesmo quando não temos o livro na mão. Precisamos estar tão saturados de que muitas dessas verdades estejam lá, à nossa mão. No Salmo 1:2 diz: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Já o salmo dedicado à palavra de Deus é um Salmo 119, no verso 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em 21º lugar, armazene seus pensamentos, encha os seus pensamentos, armazene sua mente com coisas boas, ou seja, coisas que dizem respeito à beleza e tudo que Cristo é em relação a tudo, já que tudo foi feito por Ele, para Ele, e por causa dele. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honroso, ou seja, de acordo com tudo que Paulo vinha ensinando, o Evangelho, tudo que for honroso, tudo que for certo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for de boa reputação, se houver alguma excelência e se houver algo digno de louvor, deixe sua mente meditar nessas coisas. E em 22º lugar, leia a grande literatura de devoção e ouça sermões ou vídeos como esse. Leia a história de outras pessoas e suas lutas, de homens comprovadamente que viveram para a glória de Deus. Quando leio as histórias de quanto outros sofreram, lutaram e pelejaram e alcançaram medidas de alegria em Deus, santidade e fecundidade na comunhão com Deus, ou conhecimento na palavra, por exemplo, com Jonathan Edwards, isso me faz querer dar tudo de mim nessa busca e me contentar com nada menos do que tudo o que um pecador salvo pode alcançar, como outros alcançaram pela graça divina, que é uma vida para a glória de Cristo. Em 23º lugar, nunca presuma que você está acima do sofrimento ou que merece alívio através de qualquer pecado. Muitas vezes, quando nós estamos passando por problemas, sofrimentos, perdas, nós queremos aliviar a dor com o pecado. E a armadilha da poderosa autopiedade é dizer que nós precisamos de determinados prazeres para lidar com determinados sofrimentos. Então, por exemplo, em Atos 14:22, Paulo foi às igrejas que ele fundou, fortalecendo as almas dos discípulos, encorajando eles a continuarem na fé, dizendo: através de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus, e não nos enchermos de autopiedade para depois trazermos um pecado ou um prazer pecaminoso, pensando que isso pode compensar a minha dor. Então nunca tente aliviar a dor com o pecado. Lucas 9:58 diz: e Jesus lhes disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso não era para ele se encher de autopiedade e não viver para a glória do Pai. É o contrário. Não é? Em 2 Timóteo, (2, 2:3), Paulo diz para Timóteo: sofra comigo as dificuldades, as aflições, os sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Já em 1 Timóteo 4:16, 17, ele diz: na minha primeira defesa, ele ficou sozinho, ninguém me apoiou, mas todos me abandonaram. Que isso não seja contado contra eles. Mas isso não foi um caminho para ele ter autopiedade
e então justificar um fracasso. Mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu para que por meu intermédio a proclamação pudesse ser plenamente cumprida e todos os gentios pudessem ouvir, e fui libertado da boca do leão. Em 24º lugar, ocupe-se com alguma tarefa. Nós não fomos chamados para ter mentes vazias, mas sermos pródigos em servir a Deus com toda a nossa vida. E em 25º lugar, ore sempre no Espírito, pela libertação de Deus, pelo poder de Deus capacitador e que nos liberta, né? Mateus 6,13 diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em Lucas 22,40 diz: e quando chegou ao local, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. Já no Salmo 119:18 diz: abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Em 26º lugar, seja encorajado, não é? Porque Deus é paciente. Deixe isso encorajar você. Em Êxodo 34:6 e 7 diz: então o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e clemente, tardio em irar-se e abundante em benignidade e em verdade, que mantém a benignidade para com milhares, não é? Que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, mas ele de modo algum deixará impune os culpados, visitando a iniquidade dos pais nos filhos e nos netos, até a 3ª e 4ª geração. Ou pense em Neemias 9:17, que diz: e eles recusaram ouvir e não se lembraram dos seus feitos maravilhosos que realizaste entre eles. Então eles se tornaram teimosos e nomearam um líder para retornar à escravidão no Egito. Mas tu és um Deus de perdão, gracioso e compassivo, lento em se irar e abundante em benignidade, e tu não os abandonaste. E em nenhuma das nossas lutas aqui, Deus irá nos abandonar. É assim, com a espada na mão, manejando bem a espada da verdade, que nenhum pecado, nenhum deles nos escraviza, porque o poder da graça, só existe 2 poderes atuando no mundo: o pecado e a graça. Você vê que o pecado, ele faz o homem, leva o homem a todas as paixões da escuridão, das trevas. Mas o pecado, apesar de ser um grande poder, ele não é um poder como a graça. E onde o pecado abundou reinando, a graça superabundou. E quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos falando só em perdão, mas em capacitação para vivermos para a glória de Deus e por fim um dia sermos exatamente a imagem do Filho de Deus. Então, peguemos a espada e em oração vamos viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.